Podem me interromper durante a aula também, eu não me importo nem um pouco de responder as perguntas durante a apresentação, tá bom? Então, meu nome é Vivian Avelino Silva, eu sou médica infectologista. E aí, vim conversar com vocês um pouco sobre o tratamento do HIV e resistência. Então, começar contando para vocês que, como o Rico falou, nos primeiros anos de tratamento do HIV, a gente tinha poucos benefícios do tratamento e muitos problemas do tratamento. A gente tinha tratamentos com muitos efeitos colaterais e com custo altíssimo, né? De fato, o Brasil, como vocês sabem, foi um dos primeiros países, e até hoje é um dos únicos países, a disponibilizar o tratamento antirretroviral de forma universal para as pessoas que vivem com HIV. Então, no passado, a gente tinha benefícios pequenos, porque a recuperação imune não era tão boa assim, os esquemas não eram tão potentes, e a gente tinha menor morbidade e mortalidade relativa, né, com o número de pessoas que podiam ser tratadas. Por outro lado, agora, a gente tem muito mais benefícios do tratamento e muito menos problemas relacionados a ele. E aí, tornou-se cada vez mais interessante tratar todas as pessoas que vivem com o vírus. Então, a gente tem benefícios de recuperação imune muito mais robusta, com menor morbidade e mortalidade relacionada ao tratamento. A gente consegue prevenir o surgimento de mutações de resistência, a gente consegue reduzir a ativação imune e inflamação crônica que os pacientes com HIV com replicação contínua apresentam, e a gente consegue também reduzir o risco de transmissão do vírus quando a pessoa está tratada e com o vírus indetectável, né? E os problemas de custo e efeitos colaterais se tornaram menores, por isso, hoje em dia, o tratamento é muito mais interessante, muito mais disseminado nas pessoas que vivem com o vírus. Quem que deve iniciar o tratamento antirretroviral? Alguns de vocês devem ter vivido a fase que a gente tratava baseado em cargas virais muito altas, ou baseado em valores específicos de CD4. Então, existiam cortes específicos de CD4, abaixo dos quais era recomendado iniciar o tratamento. Então, a gente teve a época de CD4 abaixo de 200, depois CD4 abaixo de 350, e depois CD4 abaixo de 500. E, hoje em dia, todas as pessoas que vivem com HIV têm indicação do tratamento. Nessa fase que a gente tinha a indicação abaixo de 350, abaixo de 500, algumas populações especiais mereciam um tratamento mais precoce, né? Como, por exemplo, gestantes, pessoas com co-infecção por vírus B ou vírus C, pessoas com neoplasias, pessoas com doenças cardiovasculares e outras indicações mais específicas. Mas hoje, todas as pessoas que vivem com HIV, independente da contagem de CD4, deve-se estimular o início imediato de terapia antirretroviral. Agora, esse início imediato sempre deve levar em consideração a autonomia e motivação para o tratamento do paciente. A gente sabe que a MADAS é um grande problema para o tratamento do HIV e deve levar em consideração que a pessoa tenha sido suficientemente esclarecida a respeito dos benefícios e riscos do tratamento. Tá bom? Como a gente deve iniciar o tratamento antirretroviral? Com medicações que o Lúcio já começou a contar para a gente como funcionam. Então, a gente vai levar em consideração o mecanismo de ação dos antirretrovirais sempre baseado em cada etapa da multiplicação do HIV. É praticamente a mesma figura que o Lúcio mostrou para vocês durante a aula. A gente tem os inibidores de fusão, que atrapalham ou impedem a fusão da membrana do vírus com a membrana da célula. Os inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeo, que não são inibidores da transcriptase reversa, são inibidores do processo da transcriptase reversa. E os inibidores da transcriptase reversa propriamente ditos, os não análogos de nucleosídeo e nucleotídeo, né? Depois da etapa de transcrição, os inibidores de integração, inibidores de integrase, né? Depois os inibidores de protease, que atuam mais na fase de maturação do vírus, para ele se tornar um vírus competente, tá bom? A gente tem também antagonistas ou inibidores de correceptores aqui, que também atuam no mecanismo de entrada do vírus. Então, a gente tem classes diferentes de antirretrovirais, graças a Deus uma lista enorme, uma lista de medicações cada vez menos tóxica, cada vez mais longa, com mais opções para a gente fazer um esquema individualizado e apropriado para cada paciente. E aqui, de novidade, além dos inibidores de integrase, então, que o Lúcio mencionou, raltegravir, elvitegravir, dolutegravir,
Cabotegravir agora, acrescentado nessa lista como medicação ainda em estudo. Também 2 classes novas que foram bastante discutidas no congresso em que eu fui com o Rico agora em fevereiro, os inibidores de capsídeo e inibidores de maturação. E uma lista mais ou menos parecida com o que já foi mostrada para vocês, de como os antirretrovirais foram sendo descobertos e lançados para uso ao longo do tempo, nesses últimos 30 anos. E só para mostrar para vocês que, de fato, a evolução do tratamento antirretroviral foi muito grande, muito rápida, propiciando uma diversidade de medicações muito confortável para a gente poder tratar os nossos pacientes hoje. Como que nós vamos iniciar o tratamento antirretroviral? O esquema de início de terapia preferencial pelo PCDT é da alternativa de comprimido único, formulação com comprimido único, uma vez por dia, de lamivudina, que é essa sigla 3-TC, associado a tenofovir e efavirenz, ou, mais recentemente, a recomendação de lamivudina com tenofovir e dolutegravir. Aqui não em formulação de comprimido único, mas 2 comprimidos uma vez ao dia. E existe uma recomendação secundária de 2 análogos de nucleosídeo associados a um inibidor de protease com booster de ritonavir. Tá? Muitos países, inclusive os Estados Unidos, recomendam a realização de genotipagem pré-tratamento. Então, genotipagem é o exame em que você detecta o vírus no sangue do paciente, sequencia para avaliar quais são as mutações de resistência que acontecem no vírus que a pessoa tem no corpo dela. Com a genotipagem em mão, você é capaz de fazer um esquema que vai ter 3 drogas antirretrovirais totalmente ativas, sem correr o risco de o paciente ter uma falha àquele tratamento, pelo menos uma falha justificada por problema de eficácia do esquema. Né? Então, quem são pessoas que têm indicação de genotipagem pré-tratamento no Brasil? Pessoas com parceiro em uso de terapia antirretroviral, para quem a gente suspeita que pode existir resistência ao vírus, ao esquema inicial, e gestantes, para quem a gente não pode correr o risco de ter um esquema que não vai ser eficiente, uma vez que a gente quer tornar a gestante indetectável o mais rápido possível e reduzir o risco de transmissão vertical. Quais são fatores que a gente leva em consideração para escolher o esquema antirretroviral? Sempre é um momento muito, muito crítico na vida, no acompanhamento de uma pessoa que vive com HIV, é o momento de escolher o tratamento e de iniciar o tratamento. É sempre um momento de tensão. A gente entra no Google e lê um monte de coisa a respeito de tratamento, um monte de fantasmas que giram em torno disso, dos efeitos colaterais. Então, é sempre um momento de apreensão. O que eu vou escolher? Quais são os fatores que eu vou levar em consideração? Então, potencial de adesão, quanto melhor a posologia e menor o número de comprimidos, maior a chance da pessoa conseguir tomar direito e ter sucesso no tratamento. Então, eu coordenei por muito tempo e, hoje em dia, quem coordena a Liga de Prevenção e Tratamento do HIV, aqui da Faculdade de Medicina, é o Rico. E a gente tem uma atividade que é tradicional na Liga, dos alunos que entram, fazerem uma exposição de uso de tratamento antirretroviral por uma semana. Então, a gente arruma comprimido de placebo, faz uma receita para o aluno e prescreve para ele um esquema com lamivudina, tenofovir, atazanavir e ritona, por exemplo, ou biovir e caletra, ou comprimido único de efavirenz com lamivudina e tenofovir. E aí uma parte dos alunos pode contar para os amigos que está fazendo essa experiência, mostrar a receita, mostrar os comprimidos. Outra parte é obrigada a tomar escondida, que é a realidade dos nossos pacientes. E aí a gente mede depois quantos deles conseguiram ter adesão ao tratamento ao final de uma única semana, não é o resto da vida, uma única semana. E na nossa experiência, um único comprimido a mais ou uma única tomada a mais, que para a gente como profissional de saúde pode ser banal, faz uma diferença enorme. E o fato de ter que esconder o comprimido também dificulta muito a vida do aluno, que dirá do paciente. Né? Então, pensar nesses fatores todos é muito importante quando a gente vai escolher o esquema. A gente também leva em consideração a potência, e a potência a gente
tem inúmeros estudos clínicos para comparar e avaliar o melhor esquema. Toxicidade e tolerabilidade. Tem esquemas que a gente sabe que tradicionalmente são mal tolerados, que causam mais diarreia, ou mais dispepsia, ou dor de cabeça, enfim, que são mais complicados de tolerar. A possibilidade de preservar esquemas futuros, isso daqui cada vez menos um problema. Então, a gente pensava no passado, para um paciente que já tem falha, há inúmeros inibidores de protease, mas eu ainda tenho um inibidor de protease potente, e aí eu quero preservá-lo, então eu uso 4 drogas ao invés de 3 para tentar preservar. A gente fazia um raciocínio com base, geralmente, em tentar preservar um esquema que estava funcionando, né? E, hoje em dia, com a diversidade maior de medicações, a gente precisa cada vez menos fazer raciocínios mirabolantes como esses, tá? Levamos em consideração também a presença de comorbidades e interação com outros medicamentos, adequar o esquema à rotina do paciente, como a gente já falou, e o custo também. Então, o dolutegravir, por exemplo, é uma medicação que a gente conseguiu com um custo muitíssimo inferior por negociação, e o raltegravir, que alguns pacientes vinham utilizando até agora, vai ser cada vez mais colocado de lado, porque o dolutegravir vai ter a mesma potência, o mesmo perfil de resistência para aquele paciente, com um custo muito menor. Então, o custo também é um fator importante para ser levado em consideração. E como é que eu avalio a resposta ao tratamento? Eu devo observar uma redução maior que um log em base 10, né, que significa 90%, da carga viral inicial nas primeiras 4 a 6 semanas do tratamento, uma redução maior que 2 log, ou 99%, em 2 a 16 semanas. E eu devo observar a carga viral indetectável com 6 meses de tratamento antirretroviral para considerar que houve um sucesso do tratamento. Agora, a falha terapêutica, ela pode ser definida de várias formas, né? Então, de maneira geral, a primeira coisa que acontece é uma coisa que a gente chama de falha virológica. Falha virológica é quando a carga viral não fica indetectável em 6 meses, ou existe um rebote da carga viral. Ela ficou indetectável e ela volta a ficar detectável depois de algum tempo para um paciente que já tinha sido suprimido em algum momento. E a falha virológica é o principal parâmetro para a troca do esquema antirretroviral, para a gente pensar em refazer o raciocínio de tentar achar 3 drogas totalmente ativas. Depois, além da falha virológica, a gente tem os conceitos de falha imunológica, que é queda de CD4 ou falta de recuperação do CD4, que é a célula de defesa do indivíduo, e ainda a falha clínica, que é o indivíduo ter uma doença oportunista ou ter uma neoplasia relacionada a HIV em detrimento de carga viral indetectável, por exemplo. Uma coisa acaba levando a outra, né? Então, geralmente, o evento inicial é a falha virológica, depois disso acontece a falha imunológica e depois, por fim, a falha clínica. E as principais causas de falha terapêutica são baixa adesão do paciente, potência insuficiente do esquema. Existem fatores farmacológicos de interação medicamentosa, por exemplo, que podem atrapalhar também o sucesso do tratamento, e resistência do vírus. Mas disparado, quem trabalha com pessoas que vivem com HIV, quem trata pessoas que vivem com HIV, sabe que, disparado, a principal causa de falha do tratamento é má adesão ao remédio, né? A gente sabe por inúmeros estudos, que uma adesão maior do que 90% está relacionada a uma porcentagem maior que 80% de pessoas com carga viral indetectável. Agora, veja, esse é um estudo de 2000. Hoje, que a gente tem esquemas potentes, com posologia mais fácil, provavelmente esse gráfico ia ser diferente. Provavelmente a gente ia ter demanda de adesão menos perfeita do que essa daqui, tá bom? Agora, adesão se mede como? Adesão não é uma coisa simples de eu falar, tem adesão, não tem adesão, né? A gente pode categorizar a adesão, a gente pode medir em porcentagem de consultas. Tem vários fatores que a gente deve levar em consideração. Então, se ele vem às consultas agendadas, se ele realiza os exames que você pede, retira o medicamento prescrito na data que deve retirar, e se ele,
por fim, toma, de fato, o remédio na dose e horário correto, né? E também temos várias formas de avaliar a adesão. Então, existe a adesão autorrelatada, para a qual a gente deve contar com um viés de informação, especialmente se a gente tem um vínculo, e é interessante isso, né? A gente gosta de criar um vínculo muito grande com o nosso paciente, mas quanto maior o vínculo, dá para a gente antecipar que a chance dele mentir para você vai ser maior, né? Você fala, querido, você tomou direitinho o seu remédio, né? E aí, para ele dizer na tua cara que não, fica mais difícil ainda. Então, é claro que o que a gente recomenda, isso é uma recomendação, inclusive, de ensaios clínicos de prevenção do HIV, né? Ter uma relação, sim, afetuosa com seu paciente, mas no momento de aferir a adesão, ter uma pergunta neutra. Ele não pode achar que você só vai continuar amando ele se ele responder que ele tomou direito o remédio, né? Então, dê espaço antecipadamente para ele responder que não conseguiu tomar direito o remédio. Porque daí a gente tem mais chance de poder ajudá-lo depois. Registro de retirada de medicações, que é um dado muito mais objetivo, então que a gente pode confiar sem tanto problema da subjetividade da informação. A gente pode ser ainda mais objetivo e aferir os níveis sanguíneos das medicações, é claro que isso não está disponível na prática clínica, e pela própria monitorização da carga viral. Quem são os facilitadores da adesão? Como a gente já falou, esquemas simplificados de tratamento com doses fixas, com menor posologia por dia, medicações com combinação, então menor número de comprimidos. Basta a gente pensar que para, sei lá, fazer uma viagem de 15 dias em que você fica estressado se alguém vai ficar mexendo na sua mala no aeroporto e achar 45 comprimidos, que você vai usar 3 comprimidos por dia por 15 dias, é muito mais tranquilo viajar com 15 comprimidos. Todo mundo concorda comigo? Então, situações simples que poderiam acontecer com qualquer pessoa, né? Ter conhecimento e compreender a doença também é um fator que facilita a adesão, né? E aqui, dentro do conhecimento e compreensão, o aspecto do tratamento como prevenção. Ou seja, pessoas que têm o vírus, que entendem que, se elas estão sob tratamento e com carga viral indetectável, elas não são transmissoras do vírus HIV mais. Então, elas podem ter relacionamentos baseados em afeto e confiança e sem aquele receio o tempo inteiro de transmitir o vírus para alguém, né? Também é um facilitador o acolhimento e vínculo com os profissionais de saúde e com o serviço, né? Então, às vezes, o próprio fato de ser maltratado pelo funcionário, sei lá eu, pela recepção, pela farmácia do serviço de saúde, já gera uma barreira a mais para aquele participante ir e retirar o remédio e tomar direito. Então, se já está difícil, se já dá náusea, se já tem estigma associado, se já tem que esconder de todo mundo, e além de tudo ainda tem que encarar aquele recepcionista, aí é o fim do mundo, aí eu não consigo mais tomar esse remédio, né? Então, todas as barreiras que a gente puder, a gente tem que tentar diminuir para esses pacientes. Incluindo acesso facilitado aos antirretrovirais e o apoio social. Apoio social aqui, família, amigos, pessoas que podem dar espaço para o paciente manifestar os sentimentos dele. E barreiras, por outro lado, quais são fatores comprovadamente relacionados à pior adesão ao tratamento? Baixa escolaridade, pacientes mais jovens, em geral, têm menor adesão ao tratamento, não aceitação da soropositividade, então a barreira do estigma também é um problema para a adesão, transtornos mentais, abuso de álcool e drogas, presença de efeitos colaterais, é óbvio que um remédio que faz mal para mim eu não quero tomar, né? Crenças negativas em relação ao tratamento e à doença, e o medo de sofrer discriminação e estigma por portar o remédio, né? Pelo remédio estar lá na sua gaveta, né? E agora, uma coisa que eu sempre gosto de explicar é que existe resistência primária, ou seja, o indivíduo é infectado por um vírus que já tem mutações de resistência, então, primariamente, o meu vírus é resistente a algum antirretroviral, e isso pode levar à falha virológica, mas a má adesão também leva à falha virológica e que leva a uma resistência secundária, ou seja, o vírus com o qual eu me infectei não tinha resistência, mas eu tive má adesão ao tratamento e isso me levou a ter uma resistência secundária, tá? Como
que má adesão faz acontecer falha virológica e resistência? Vamos supor que eu tenho lá um monte de vírus selvagem, ou seja, um vírus sem mutação de resistência, que foi o vírus com o qual eu me infectei, né? E ele produz várias cópias, porque ele não tem nenhuma inibição por tratamento antirretroviral. Se eu tenho uma transcriptase reversa que tem uma taxa elevada de multiplicação e uma taxa elevada de erros de transcrição, naturalmente, isso já foi feito cálculo matemático, inclusive, disso, então, naturalmente, em 24 horas, praticamente todas as mutações possíveis no genoma do HIV surgem. Então, todo mundo, por esse raciocínio, todo mundo teria todas as resistências em um dia, né? Mas o que acontece é que o fitness da cepa selvagem, fitness, eu também estou usando uma palavra em inglês, então deixa eu pensar qual que é a melhor tradução aqui. Acho que todo mundo entende o fitness, né? Então, a capacidade dele de invadir, replicar e manter aquela cepa no vírus selvagem é muito mais alta. Os vírus com mutações de resistência, eles são um pouco defectivos, uns mais, outros menos, mas eles têm uma capacidade de replicação menor, uma capacidade de invasão menor. Então, a população predominante numa situação de ausência de tratamento antirretroviral é sempre a selvagem, tá? E aí, com tratamento eficaz, o que acontece é que, sim, existiam várias cópias com mutações, mas o tratamento antirretroviral eficaz, ele inibe a replicação. Então, a multiplicação não acontece mais, não tem mais taxa de multiplicação alta, não tem mais taxa de erro de transcrição alta, não tem multiplicação, não tem seleção de vírus resistente, sob um tratamento totalmente eficaz, certo? Agora, se eu estou com tratamento irregular, esses vírus que são com mutações de resistência, eles têm a pressão seletiva de um remédio que não inibe totalmente a multiplicação, mas é suficiente para selecionar só os resistentes, para que essas cepas persistam. E aí é que surgem os mutantes resistentes e a falha do tratamento, tá bom? Todo mundo entendeu? Então, eu procuro explicar isso para o meu paciente quando eu estou prescrevendo antirretroviral. Então, é muito comum ele perguntar para mim, quanto tempo vai durar esse esquema? Porque uma hora vai falhar, né? E aí eu vou ter que trocar e eu vou ter outros efeitos colaterais. Eu falei, não. Né? Se você tomar direitinho, você pode ficar com esse esquema pro resto da vida. Você não precisa... Ah, mas como assim, doutor? Eu explico isso, né? E aí a adesão aumenta, porque o paciente entende a necessidade de tomar direitinho o remédio. Tá bom, e se eu tive falha, então? Qual é a conduta na situação de falha? Teste de resistência e elaboração de um novo esquema com 3 drogas totalmente ativas. A gente tem 2 tipos de testes de resistência do HIV, a fenotipagem e a genotipagem, né? A fenotipagem é um teste de susceptibilidade aos antirretrovirais que é baseado em cultura do vírus em células, tem um custo alto, demora, e a gente vê, de fato, quanto o antirretroviral inibe o crescimento daquele vírus. Por outro lado, o teste de genotipagem é um teste bem mais fácil e rápido de fazer, em que você pega o vírus e sequencia, identifica exatamente quais mutações de resistência existem naquele genoma, na região da transcriptase, da protease, da protease, da integrase e assim por diante. Então, o resultado do teste de resistência vem mais ou menos assim. Ele mostra para você quais são as mutações que existem para os análogos de nucleosídeo, para os não análogos de nucleosídeo, outras mutações, e ele pode já interpretar para você qual é o nível de resistência para cada uma das drogas de esquemas que você pode vir a utilizar no futuro. Então, baseado nisso, você consegue elaborar um esquema que vai ser ativo com 3 drogas para o seu paciente. E a gente tem, dentro das mutações de resistência, mutações que são consideradas primárias, ou seja, é uma mutação mais importante, sem a qual o antirretroviral não deixa de ter ação, né? Mutações acessórias, que, como o nome diz, elas ajudam a mutação primária a, de fato, estabelecer resistência ao antirretroviral.
Existem medicações que têm resistência cruzada, e classicamente as medicações que pertencem à mesma classe, tipo inibidores de protease, têm resistência cruzada com outros inibidores de protease. E esse conceito de barreira genética, que alguns antirretrovirais precisam de uma única mutação de resistência para não funcionar mais, e outros precisam de várias mutações de resistência principais e acessórias para deixar de funcionar. Então, a barreira genética dos medicamentos com necessidade de maior número de mutações, maior. Portanto, um medicamento muito mais interessante para a gente utilizar. Mas eu volto a falar que, se retomar direitinho, não precisa ter barreira alta, tá? Bom, era isso. Tá aqui. Perspectivas. Quais são as perspectivas de tratamento que a gente tem agora para os próximos anos, né? Formulações com comprimido único são a nossa realidade hoje, né? Algumas medicações novas, então um inibidor não análogo de nucleosídeo novo que deve chegar no mercado em breve, que é a doravirina, e outras classes, como eu mencionei para vocês, os inibidores de maturação e inibidores de capsídeo. Algumas formulações de ação prolongada, como o cabotegravir, que é um inibidor de integrase. Anticorpos neutralizantes com ação ampla, que também estão super na moda, então eles devem entrar como adjuvantes ou como uma forma de vacina terapêutica para as pessoas que vêm com HIV, e drogas com ação sobre reservatórios, que o Lúcio também comentou com vocês. Lembra para vocês que o sucesso do tratamento não é só controlar o vírus, não é só ter carga viral indetectável, né? Então, o sucesso é, sim, melhorar a imunidade, é deixar o paciente sem doenças oportunistas e fazer o paciente adotar medidas de prevenção, mas também fazer o paciente voltar a ter a vida dele de volta, né? Planejamento familiar, voltar a estudar, trabalhar, fazer planos a curto, médio e longo prazo, recuperar a autoestima dele, entender que ele não é um vírus ambulante, que ele é uma pessoa, né? Vencer o preconceito, especialmente o autopreconceito, né? Ele é que tem que... O mundo, infelizmente, tem preconceito, a gente não tem como controlar, mas o paciente precisa ganhar de volta a autoestima e recuperar a vida afetiva. Eu deixo esse daqui por último, porque, de fato, costuma ser a última coisa que a gente consegue recuperar, e para essa eu ainda não consegui, não tem, né, receita. Eu adoraria prescrever autoestima para os meus pacientes. E essa é uma das coisas que é mais difícil de fazer o paciente voltar a ter, né? E a gente sempre batalha bastante para isso. Eu queria agradecer mais uma vez e estou aberta a perguntas.